Seja muito bem-vindo ao programa Respirar. Nós estamos no nosso quarto encontro. Se você chegou até aqui, mas não participou das cenas anteriores, eu quero te convidar, pelo link do card, a acessar e assistir os 3 vídeos que antecedem esse. Estamos em uma jornada crescente em busca da nossa melhor versão. Você não está só e você pode sim viver a sua melhor versão, a sua melhor estação de vida. Se este conteúdo tem abençoado você, compartilhe com outras pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações. Além do programa Respirar como Igreja Renovo, estamos sempre postando aqui conteúdos para abençoar a sua vida. Vamos à vinheta do nosso programa. Amizade, empatia, amor. Os relacionamentos são como um novo fôlego. Mas do nada, vês-te sozinha. Então percebes, da pior forma, que o amor não é uma prisão e que aquele ar te sufocava. Será que eu sei o que é o amor? Respira. É possível amar sem te aprisionares. E há alguém que te pode ajudar a fazer isso. O seu nome? Jesus. Respire, você tem direito de respirar. Você está aqui para respirar, para voltar a respirar, para vencer as áreas que até então sufocaram você, mas que a partir de agora, a luz da verdade, a verdade que transforma, você vai voltar a viver a sua essência e conhecer sua melhor versão e caminhar nessa direção. Até aqui nós já falamos sobre negação, sair dela e alinhar os nossos relacionamentos. Falamos sobre compensações, admitir que fazemos uso delas. E também, na semana passada, falamos sobre a paternidade, que nós precisamos deixar toda forma de orfandade para viver uma vida plena e abundante. E hoje falaremos sobre rejeição. Falaremos sobre você hoje abrir mão de toda rejeição e receber na sua vida a aceitação. Nós cremos no programa Respirar que não estamos aqui por uma autoajuda, nós estamos aqui por uma ajuda do alto. Quando você conhece a Deus, você não só descobre onde será o seu destino final, mas você descobre que o céu é a sua origem. Você descobre que você foi planejado por Deus, Deus te planeou, Deus tem um projeto lindo de vida para dar certo para você, e você receber isso na sua vida vai ser transformador, não só um impacto sobre você, mas sobre todos aqueles que estão ao seu redor. Nós vamos então identificar aqui os pontos de rejeição. E primeiro, o que é rejeição? Rejeição significa de fato ser descartado ou considerado como uma pessoa que não tem valor algum. E frases como essa talvez fazem parte da história de vida sua e que podem, se não bem tratadas quando ouvidas, podem sim levar à raiz da rejeição. E as frases são: eu nunca quis você, eu nem quero saber de você. Você não tem valor. Você não é a pessoa que eu esperava. Você não presta. Você faz tudo errado. Frases como estas, ditas por pessoas que amamos e que esperamos que elas nos recebam e nos acolham, podem sim danificar a sua real identidade. Por isso precisamos de maturidade para lidar com essas questões. Mas talvez você diga: Ricardo, eu quando ouvi essas frases eu era uma criança. E como eu teria maturidade para lidar com isso? De fato, nós não podemos escolher o nosso passado, mas podemos escolher como vamos viver o nosso presente e como vamos planear o nosso futuro. Hoje, você está aqui e não está aqui por acaso. Hoje você vai ouvir de novo frases como essa e vai aprender como lidar com frases como essa, quando você vê o desdobramento de não lidar bem com essas frases. O que ocasiona essas frases? Como elas podem ser destrutivas
na sua vida. Nós sempre temos abordado aqui enquanto Disney, quando falamos dos temas semanais. E o tema escolhido de hoje é A Pequena Sereia. Se você já assistiu esse filme, você vai se recordar que Ariel, ela vivia no mundo dela, um mundo que era a sua essência. O seu pai era o rei dos mares, ela tinha uma bela voz, tinha suas amigas, as suas relações. Um dia ela se apaixona por um homem que vive fora do mar. E para se relacionar com esse homem, ela abre mão do seu dom. Ela faz uma troca, ela troca a sua voz, o seu canto, por pernas, para viver no mundo dele. E se eu estivesse com a Ariel hoje, eu faria uma pergunta. Então, miúda, você trocou mesmo a sua verdade, a sua essência, quem você é de fato, simplesmente para se encaixar no mundo do outro? Será que nós não estamos fazendo a mesma coisa? Será que você não está fazendo a mesma coisa? A rejeição é isso. A rejeição é o fato de você se sentir rejeitado e para deixar de se sentir rejeitado, você abre mão de quem você é para assumir quem o outro quer que você seja. E eu te digo que fazer a vontade do outro não quer dizer que você vai ser aceito por ele. Pelo contrário, você deixa de ser quem você é. Você vai ser amado por quem você não é. E você não vai conseguir viver feliz e satisfeito por isso. Pelo contrário, os seus males só vão piorar. Por isso é importante a gente saber os desdobramentos da rejeição. E ver se em algum nível já não estamos afetados por isso. E em que nível estamos? Para cada vez mais urgente abrir mão de toda forma de rejeição e receber toda a aceitação que tem de Deus para a nossa vida, para formar nossa convicção de quem nós somos, do que nós fomos feitos para ser, e caminhar nessa verdade, e orientar as nossas próximas decisões, escolhas, relacionamentos baseados nessa verdade. Nós temos um modelo principal para a nossa vida, e este modelo é Jesus. E quando o profeta Isaías anunciou que Jesus viria, ele disse o seguinte sobre Jesus: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Isaías 53, verso 3. E isso tudo aconteceu. Se você ler os evangelhos de Jesus, você vai ver que Jesus não agradou a todas as pessoas, que Jesus não foi aceito por todas as pessoas. Consequentemente, o resultado da sua vida aqui foi a sua prisão, condenação, morte por crucificação, tudo isso porque ele não foi aceito por um grande número de pessoas. Mas ele não mudou o seu plano de vida por conta disso. Pelo contrário, ele se manteve fiel ao propósito da sua vinda aqui, e isso fez com que eu e você hoje estivéssemos tendo essa conversa. Porque a esperança que nós temos é uma esperança que brotou do conhecer Jesus e o amor dele por nós. Nós estamos cá hoje para assegurar que você saiba em Cristo quem você é. E sabendo que você é alguém em Deus agora como um filho, uma filha amada, você viver a aceitação de Deus na sua vida, nos seus relacionamentos. Porque você não quer mais a rejeição. E você não quer o fruto da rejeição. Porque o fruto da rejeição é terrível. A raiz da orfandade, ela está ligada à rejeição. É como se fosse uma árvore. E nessa árvore você tem, então, a rejeição e a orfandade como as suas raízes, que formam um tronco e árvores que dão frutos horríveis. Frutos de compensação, de vício, de imagem distorcida, de sexualidade distorcida, de dores sem fim. Mas quando você encontra uma raiz na verdade que é a palavra de Deus, e você se conecta a Jesus como uma videira, como uma árvore em qual você se torna um ramo para dar um bom fruto, e para ser podado daquilo que precisa ser podado, para dar um fruto ainda melhor, para dar mais fruto ainda. Quando você se descobre em Deus e descobre a sua paternidade em Deus,
todos os seus relacionamentos humanos são impactados por essa nova realidade, porque você não quer mais viver a velha vida. A velha vida fica para trás e as coisas novas que chegam e assumem lugar na sua vida são infinitamente melhor do que tudo aquilo que você experimentou. E para você ver o agravamento da rejeição na sua vida, você talvez se encaixe em uma dessas realidades que a orfandade produz na vida da pessoa. Algumas das causas de sentimentos de rejeição são gravidez indesejada, tentativa de aborto, uma criança nascida com sexo oposto ao desejado pelos pais. Os pais queriam uma menina, veio um menino. E eles sempre estão a dizer isso. E eles nunca mais tiveram alguém do sexo que eles gostariam. E essa criança fica sempre a ouvir que ele não é desejado. E por vezes ele deforma a sua sexualidade para se aproximar de uma realidade que é a desejada pelos pais. E isso só vai lhe causar dores. Isso vai tirar ele do centro da vontade de Deus, que é bom, perfeito e agradável. Isso não tem garantia que ele vai ser aceito. Ele vai se destruir para tentar se encaixar no mundo de outra pessoa. Pessoas que foram abandonadas pelos pais e mesmo sendo adotadas, elas continuam se lembrando que ela foi abandonada. E essa rejeição começa a doutrinar a sua vida. A morte de um dos seus pais ou de ambos, que deixa um vazio e ele começa a achar que ninguém mais vai o amar como esses o amavam. Abusos físico, verbal, sexual, emocional, privação de amor. Você busca ter o amor, mas esse amor é negado a você. Pais com problemas mentais, criando filhos e deformando por vezes a forma com que esses filhos vão se construindo suas convicções e a sua autoimagem. Maus tratos de cuidadores, babás, tios, avós, pessoas que ficaram na tutela para cuidar, mas acabam cuidando muito mal. E os pais que estão a trabalhar para sustentar não conhecem os fatos reais e essas questões vão cada vez se tornando piores. Também a rejeição de colegas, abuso de qualquer esfera de liderança, professores, líderes empresariais, pessoas que estão governando sobre a vida de uma pessoa, mas os tratam de formas abusivas. E rejeição no casamento, infidelidade, divórcio. Muitas vezes, por saber do caso de infidelidade do cônjuge, essa pessoa começa a se sentir menos, porque percebe que ele tem atração por outro padrão de pessoa, e aí acha que aquele padrão de pessoa que levou aquela infidelidade é o padrão único, e ela não se vê naquele padrão e começa a se sentir menos. E todas essas questões elas vão levando a abismos que consequentemente vai levar a uma morte, que começa no emocional, no físico, no espiritual e vai se agravando até que essa pessoa deixe mesmo de existir. Uma pessoa que não sonha mais, uma pessoa que simplesmente deixa a vida levar, vida leva ele. Não tem um curso, um projeto, um planeamento da vida para seguir. Nós estamos aqui não só para acusar este mal da rejeição, mas para vencer o mal da rejeição. Porque se nós não vencermos o mal da rejeição, o que vamos ver na nossa vida é rebelião, ira, culpa, amargura, frutos que são indesejados e que não devem fazer parte da sua vida. Então reflita, como você enfrenta isso hoje vai definir como você vai viver amanhã. Você não pode escolher o seu passado, mas você pode escolher o seu futuro. E nós vamos fazer isso junto, através da verdade, rejeitando as mentiras que são frutos da percepção de uma rejeição. Porque nem sempre ter se sentido rejeitado quer dizer de fato que você foi rejeitado. Algumas pessoas elas se sentem rejeitadas pela interpretação que ela dá aos fatos. Ela ouve uma cena, às vezes uma crítica, e ouve essa crítica e ela não sabe lidar com a crítica. E por vezes a rejeição coloca isso. A pessoa não sabe ser criticada, mas ela sabe criticar. Então ela não sabe lidar com a questão da divergência. E é normal divergir.
Nós precisamos entender que quando as pessoas diferenciam a ideia delas da nossa, ela não está nos rejeitando, ela está rejeitando o pensamento, ela está rejeitando a escolha que você fez, ela está rejeitando a decisão que você fez. E se você conseguir tratar isso no campo das ideias, ou se você conseguir perceber que o fato dela discordar de você não quer dizer que você esteja errado, mas talvez te coloque ainda mais, uma opção de você avaliar mais profundamente suas escolhas. E é bom quando alguém critica algo que você está a fazer, porque te dá a chance de ir mais fundo em defender isso. E ao fato de defender e buscar investigar cada vez mais os rumos da sua vida, você pode sim, de fato, descobrir que a pessoa estava certa e melhorar o seu posicionamento. Mas se você descobrir que você estava certo e que a pessoa estava errada, não tome para si essa rejeição e não deixe essa rejeição mudar quem você é. Pelo contrário, agora, mais investigativamente, você tem um dado, um conhecimento, uma informação para argumentar quem você é. Mas lembrando que se não estiver com rejeição no seu coração, você não vai argumentar isso com ira, você não vai argumentar isso com rebeldia, você não vai se flagelar e se mutilar, se vitimar para que as pessoas tenham pena de você e aceitem sua ideia, não. Pelo contrário, você vai ser um protagonista disso, você vai se projetar em cima disso, trazendo sim luz e oportunizando as pessoas a conhecer uma versão da sua vida que é abundante, que é louvável, que é boa e que talvez vai ser sim imitado por outras pessoas, porque você passa a se tornar então uma inspiração para outras pessoas. O caso de uma pessoa que vive na rejeição, ela nunca será alguém a inspirar os outros. Porque o vitimismo vai ser sempre algo que vai estar presente na vida das pessoas. Ela vai se autocomiserar, ela vai se fazer menos, ela vai buscar a atenção das pessoas através da pena. E isso faz uma consequência terrível de afastamento. É comum, às vezes, nós vermos um adolescente, na escola ou uma criança que ele fica num canto e ele faz um jeitinho assim de pobre coitado para que as pessoas tenham pena. E sabe qual é a consequência disso? As pessoas podem até ter pena, mas elas não se aproximam disso, porque elas querem andar com pessoas que inspiram. E você, vencendo a sua rejeição, será uma pessoa que inspira. E você vai sim ajudar as pessoas a encontrar também a sua melhor versão. Vamos entender um pouco os desdobramentos ou consequências, da rejeição. Como que ela se desenvolve? Ela se desenvolve com votos secretos. Ricardo, o que é isso? Votos secretos. Votos secretos são votos que nós fazemos a construção, são como os tijolos, que nós construímos as barreiras de defesa do nosso emocional. Porque se tem uma coisa que nós desenvolvemos, naturalmente, automaticamente, são processos de autodefesa do nosso emocional. Nós somos ainda mais ávidos em proteger as nossas emoções do que protegermos fisicamente. E isso se dá muitas vezes por votos secretos. Votos, por exemplo, eu vou dar alguns fatos e vou citar um voto para que você entenda como que isso funciona. O fato: fui abusado de diversas formas por uma pessoa. Aí você faz um voto: não deixarei ninguém mais abusar da minha confiança. Até aí, tudo bem, você está se protegendo, mas o voto segue e diz: não confiarei em mais ninguém. E aí, este voto impediu você de ter relacionamentos saudáveis. Porque nós temos que ser capazes de identificar relacionamentos tóxicos e relacionamentos saudáveis. Nos afastar daquilo que é tóxico, mas nos alinhar com aquilo que é saudável, porque a vida é feita dessas conexões. Deus mesmo, quando formou a mulher, ele disse que o homem não devia ficar só, porque não era bom que o homem estivesse só. E a gente vê, às vezes, isso só pela ótica do casamento. Mas ali não estava falando só de casamento, porque o homem era a única figura de ser humano ali. E Deus criou um outro, nesse caso, a mulher, que se tornou sua primeira companheira, amiga e também, consequentemente, a sua esposa.
mas é muito mais do que só um ato conjugal. É a solidão em si. Nós precisamos sim de relacionamento. Faz parte das nossas necessidades básicas. E você se privar desses relacionamentos com um voto secreto é perigosíssimo. Um outro fato. Fui impedido de comer o que queria. Aí você faz um voto. Quando puder, comerei tudo o que eu quiser e ninguém me impedirá. Muitas pessoas estão presas a vícios de gula, estão presos a hábitos alimentares por conta de uma realidade passada, onde ela viveu uma fome, ela viveu um período de escassez. A partir dali ela faz um voto que ela vai comer desenfreadamente e ninguém mais vai segurá-la. Por isso nenhum conselho consegue ajudá-la, nenhuma pessoa bem intencionada consegue ajudá-la nesses hábitos, porque ela tem uma fortaleza que impede ela de ver isso. Um outro fato, fui privado de comprar o que eu queria. Aí faz-se um voto secreto. Terei meu próprio dinheiro e gastarei apenas com aquilo que eu desejar. E aí nascem as pessoas compradoras compulsivas, egoístas, que compram, e as pessoas percebem que isso leva para um abismo, tentam ajudar, mas ninguém consegue. Por quê? Porque existe um voto secreto, uma barreira que limita essa pessoa de ver mais adiante. Além dos votos secretos, existe o fingimento. O que é o fingimento? Fingimento é quando as pessoas são incapazes de amar verdadeiramente pelo seu senso de autoavaliação. Ela diz assim, eu nunca vou conseguir amar uma pessoa plenamente. E aí o que ela faz? Ela se protege disso. E aí ela cria barreiras de afastamento. Isso não está só ligado à mulher. Muitos homens passam por isso. Muitos homens se portam de forma machista como um mecanismo de autodefesa. Ou seja, ele se impõe numa imagem violenta para que as pessoas mais tenham medo dele do que esperem amor dele, porque ele não se sente apropriado e apto a entregar amor às pessoas. Nós precisamos ver como as pessoas receberam na sua vida, porque fatalmente uma pessoa só pode dar aquilo que recebeu. Por isso que é muito importante você ver o que você está vivendo agora e se isso te gera um descontentamento, porque se encaixa nesta realidade de rejeição, é hora de você fazer as mudanças que você tem que fazer, porque você não só vai salvar a sua vida, como você vai derramar isso às gerações futuras da sua família, porque você vai se liberar para amar verdadeiramente. Então não só votos secretos como um fingimento, como também autodefesa. Quando nós estamos diante de um fato de rejeição, uma das defesas que mais usamos é a ira. Ou seja, crescemos para ver se o outro abaixa o tom de falar conosco. Ou seja, eliminamos toda forma de diálogo. E a rejeição, ela precisa ser vencida no campo da ideia e da explicação. Quando é possível. Quando não é possível, você afaste-se dali, mas não se deixa transtornar pela rejeição, ou seja, não deixa a rejeição entrar no seu coração e na sua mente. Pelo contrário, as pessoas te rejeitam, elas não querem conversar sobre isso, mas você não vai se irar com ela, você não vai partir para um nível de agressividade. Você vai esperar o seu tempo. Por quê? Porque se você estiver fazendo a coisa certa, o fruto vai dizer por si só. Se a sua escolha foi boa, se a sua motivação é boa, mesmo que os outros não estejam percebendo agora, no momento certo eles vão não só perceber, mas eles vão ser influenciados e inspirados por aquilo que você está fazendo. Mas quando a pessoa está sob a rejeição, ela perde essa capacidade. Ela faz votos secretos, ela vive uma realidade de fingimento e ela constrói uma autodefesa onde é impedida de crescer com a oposição. Sim, crescer. Eu não falei há pouco sobre isso? Eu não disse que quando você é rejeitado, você tem uma oportunidade de então rever, de estudar mais a fundo a sua tese, aquilo que você está apresentando? Você pode crescer com a rejeição, mas a rejeição também pode te destruir. A escolha é sua. E, por último aí, a compra de proteção. O que seria isso?
Uma pessoa que se sente refém, né, da rejeição, ela faz algumas manobras para comprar a atenção e a proteção das pessoas. Então essas pessoas, elas têm uma tendência a dar muitos presentes, a dar presentes muito direcionado com o gosto daquela pessoa, tentando atrair a atenção da pessoa para si. E quanto mais ela faz isso, mais ela tenta dominar sobre a vida da pessoa. E ela começa então a organizar, né, uma agenda em torno dessa pessoa, que sufoca essa pessoa e que afasta essa pessoa. Porque o senso de defesa dessa pessoa vai perceber essas intervenções e este nível de controle e vai fazer uma barreira de proteção. Então ela está tentando cada vez mais tomar para si, e essa pessoa, logo que perceba isso, vai fazer com que ela se afaste disso. E aí vem mais dor, e aí vem mais perda, e aí vem mais rejeição. Então, os processos de voto secreto, fingimento, autodefesa, construção de um discurso verbal para se proteger e a compra de proteção, tudo isso são processos da rejeição, e se estão instalados na sua vida, algum desses, você precisa começar a vencer isso agora, começar a viver a sua melhor versão agora, porque é possível viver a sua melhor versão. E o que eu quero te dizer agora, nessas 3 próximas verdades para a sua vida, é que você vai viver isso, se você escolher viver por esse caminho. E a primeira verdade é: você não conseguirá agradar a todas as pessoas. Desista disso. Não é possível. Se você tentar viver para agradar as pessoas, fatalmente você vai viver uma vida muito aquém daquilo que Deus planeou para você. Lucas 6, verso 26 e 28 diz assim: ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem o seu inimigo, façam bem aos que o odeiam, abençoem os que amaldiçoam e orem por aqueles que os maltratem. Somente um tolo tentaria fazer aquilo que nem Deus quis fazer. Jesus esteve cá neste mundo e ele poderia ter manipulado as coisas para agradar a todas as pessoas, porque todas as coisas são possíveis a Deus. Mas Deus não fez isso, porque ele entendeu que é impossível na relação humana sermos aceitos por todas as pessoas. Por isso, Jesus, como modelo, fez como nós podemos fazer, nos deu um caminho para seguir, e no caminho que ele nos propôs a seguir, nós não devemos nos preocupar em agradar a todas as pessoas, a sermos aceitos por todas as pessoas, porque isso será impossível e desnecessário. Não é necessário para ser feliz você ser aceito por toda a gente. Não é necessário. Você pode sim receber oposição das pessoas, e mais, a oposição das pessoas não deve te tornar pior, pelo contrário, deve te tornar melhor. Por isso que o texto diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Nós só temos um opositor, o opositor das nossas vidas é Satanás, e a Bíblia vai nos dizer que nossa luta não é contra a carne ou sangue, ou seja, não é contra pessoas, mas é contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Ou seja, a nossa guerra não é contra as pessoas que não nos aceitam. A nossa guerra é sim contra o inimigo das nossas almas, é num plano espiritual, não é num plano humano. No plano humano, aqueles que se declaram seus inimigos devem ser alvos do seu amor, devem ser alvos da sua piedade, da sua graça, da sua oração, da sua boa vontade em perdoar e em seguir em frente. Você vai ensinar muito mais assim. As pessoas estão esperando você pegar armas contra elas, e a arma que você deve usar contra as pessoas é o amor. Então, ame-se a si mesmo, para entender a medida de amar o próximo, porque o nosso dever é amar a Deus acima de todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Aquilo que você gostaria de receber na sua vida, dá isso ao próximo. Mas ele não está dando isso a mim, Ricardo. Sim, ele não precisa te dar isso. Se você entendeu quem você está pronto a dar a ele. É pelo contrário, você não está sendo inspirado por ele, você vai inspirar a vida dele. Entender isso vai mudar a sua vida. Então, essa primeira chave de verdade para você: é impossível agradar a todas as pessoas. Desista disso.
E segundo, compreenda que Deus o aceita como você é. O Salmo 27:10 diz: ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Primeira vez que eu li esse versículo, eu ainda era um adolescente, e eu me lembro que eu pensei o seguinte: que absurdo, um pai e uma mãe abandonar um filho. E nesse absurdo, a Bíblia diz que ainda que isso aconteça, Deus não desiste de nós, Deus não nos abandona. Deus, ele te aceita como você é. Fatalmente, ele não vai te deixar como você é, porque ele vai te trazer uma melhor versão. Mas ele te recebe como você é agora. E um grande erro que afasta as pessoas de viver a experiência plena de Deus, da filiação, da paternidade de Deus, da experiência da salvação de Jesus e transformação da sua vida, é porque elas pensam ser inadequados, ser alguém que segue a Deus pelo histórico de vida que elas têm. Eu quero te dizer, é isso mesmo, ninguém merece, ninguém vai merecer, é pela graça. Então aproxime-se de Deus como você está, porque Ele te aceita como você está, e é a partir de como você está que Ele vai construir a sua melhor versão, que é baseado no plano perfeito dele. E não é o plano B dele para você, é o primeiro plano. É o que ele pensou sobre você. E isso que ele pensou sobre você é maravilhoso. E nós devemos confiar nisso, e é a terceira verdade que eu deixo aqui para você. Viva o que Jesus sonhou para você. O apóstolo Paulo, ao falar sobre isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, ele diz assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso é extraordinário. Pensa que as pessoas que te rejeitam, elas não sabem o que Deus pensou sobre você. Ninguém sabe. Por isso, nós devemos ter uma opinião mais precisa. E a opinião mais precisa vem de Deus para a nossa vida. E quando nós recebemos um spoiler de Deus sobre o nosso futuro, nós não queremos ser mais ninguém a não ser aquilo que Deus disse para que nós sejamos. Porque descobrimos algo muito melhor do que qualquer planeamento humano possa construir. O que a mente de Deus tem pensado sobre você é fabuloso, é maravilhoso. E você vai querer isso de forma plena na sua vida. Então, desista de agradar as pessoas. Seja aceito por Deus e aceite os pensamentos de Deus na sua vida para viver uma realidade plena e abundante que Ele tem para você. E eu encerro com o Salmo 37, o verso 5, que diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Hoje, se você está no seu limite, não está encontrando forças mais para buscar ajuda, a ajuda que você precisa já existe, ela já está acessível a você. Apenas entregue-se, apenas confie e Deus agirá na sua vida. Hoje a rejeição perde eficiência, força, perde efeito sobre a sua vida e a sua vida passa a desfrutar de uma nova estação. Eu te abençoo para viver essa nova estação. E se isso tem sido para você uma bênção, o programa Respirar, compartilhe isso com toda a gente, para que mais e mais pessoas sejam abençoadas por essa mensagem. Jesus, obrigado por cada vida que veio até aqui, neste nosso quarto encontro. E hoje a rejeição perde força sobre a vida dessa pessoa. E eu abençoo para viver sua melhor versão, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.